apareço aqui tem um tempo. Esse é o meu filhinho, Aslan. Minha panterinha, Ele também quer aparecer. Bom, pra quem é novo aqui no canal, meu nome é Beatriz, mais conhecida como Blank. Aqui eu mostro um pouco, né, de como eu faço as artes e pinto. Eu tô querendo começar a gravar vlogs também, mas eu acho que isso ainda vai levar um tempinho. Então eu vou ficar mais no foco das artes mesmo por agora. E a minha meta é pelo menos voltar a postar com frequência. Não vou estabelecer aqui uma meta com vocês, porque eu acho que quando eu falo muitas coisas, na minha cabeça fica subentendido como se eu já tivesse feito e eu acabo por não fazer. Mas sem muitas mais delongas, já deixa seu like, já se inscreve no canal. É de graça, não custa nada e você tá ajudando uma pessoa. Então, vamos pro vídeo? Olá! Então, hoje, gente, eu tenho 3 livros de colorir, né? Esse que é uma réplica do Bobbie Goods, que eu já mostrei aqui pra vocês. Um outro que é uma réplica de outro e um outro que é réplica de outro também. Porque assim, a gente quer fazer arte, mas a gente não quer pagar caro. Então, no de hoje, eu decidi fazer esse aqui, que na minha cabeça vai ser uma pintura rápida. Mas eu quero fazer bastante detalhes de efeito de luz aqui, quero fazer uma parede mais bonitinha. E tá cheio de gatinhos, né? Eu tô meio que nessa vibe. Mas e aí, galera? Como que vocês estão? Ai, gente, esse foi meu gato. Ai, depois de problemas técnicos, voltamos. Mas e aí, galera? Como é que vocês estão? Deixa eu dar um zoom pra vocês verem melhor a pintura. Como que vocês estão? Como a vida tem andado? Assim, eu admito... Gente, minha voz não tá muito boa hoje. E olha que eu tenho bebido água, viu? Nossa, falando em bebido água, aconteceu uma coisa uns meses atrás, que eu tive uma crise renal. E assim, gente, a pior dor da vida que alguém pode sentir, juro. Tipo assim, parece que são 10 pessoas te batendo assim nas costas e você não pode fazer nada. Uma vontade de fazer xixi toda hora e não sai nada, e uma dor absurda, absurda. Mas enfim, no fim deu tudo certo, a bichinha saiu, seguiu o rumo dela e eu tô seguindo o meu. Mas assim, chato, viu? Bem chato. Mas, enfim. Eu não sei se vocês acompanham muita fofoca, assim, né, de subcelebridades. Eu que, às vezes, preciso de um momento pra derreter o cérebro. E eu já falei aqui uma vez que eu acompanho muito a Renata Celli. Eu não sei se muitas pessoas aqui conhecem, mas ela é uma criadora de conteúdo pro YouTube. Artista também. Incrível, by the way. E, gente, ela tá passando por um momento sinistro agora. E o embuste do falecido lá só dando BO pra cabeça dos outros. Gente, é aquele velho ditado, né? Nem todo homem, mas sempre um homem. Eu assisto todos os vídeos dela. Queria muito poder ajudá-la de mais alguma forma. Porém, entretanto, todavia, não estarei conseguindo. Mas sei que já de assistir o canal dela, isso já ajuda bastante. E tô torcendo pra que ela saia dessa logo, volte a fazer vídeo de arte, que eu particularmente tô sentindo muita falta. Mas a gente sabe que a vida às vezes é caótica, né? E toma um rumo que às vezes a gente mesmo nem espera. E assim, gente, juro, eu sou um pouco aleatória quando eu tô gravando e falando, porque assim, eu não tenho muito costume, né, de ficar falando e falando e falando assim, ainda mais sozinha. Então, o meu pensamento, ele às vezes flutua entre
coisas que fazem sentido e coisas que não fazem sentido algum. Então, assim... Ai, minha voz tá péssima, eu não sei porquê. Vou até beber uma água. Inclusive, vocês já beberam água hoje? Porque se eu fosse vocês, eu bebia, viu? Porque ter pedra no rim não está sendo uma coisa legal que estamos querendo por aqui. Bom, nesse desenho eu tô um pouco em dúvida de o que eu quero fazer. Eu tenho algumas referências aqui do meu lado de pintura. Não sei, tô um pouco assim... lost, you know? Mas vamos pelas coisas que eu já sei. Eu quero fazer essa mobília num tom meio de rosa, assim. Então, eu sinto que quando eu vou preenchendo as coisas grandes, as coisas vão tomando um rumo melhor. Mas, como esse aqui também, esse desenho é pequenininho, é até mais rápido. Mas eu também tenho que ter cuidado, porque justamente por ele ser pequenininho, a atenção aos detalhes muda muita coisa. Gente, uma coisa que eu tenho feito muito ultimamente é ver uns vídeos de autoconhecimento, poder de libertar a mente, entender o subconsciente, nananã. E assim, se eu pudesse dar um conselho a todos vocês, eu assistiria. Coisas assim, iria em conteúdos que agregam na nossa evolução, assim, como ser humano. Eu já faço terapia faz quase 10 anos, né? Ninguém perguntou, mas eu tô a fim de falar. E assim, gente, depois de 10 anos fazendo terapia, eu posso dizer que atualmente eu consigo entender muito mais a minha cabeça do que um dia eu pude tentar entender. E é muito engraçado, porque assim, eu paro pra pensar e como que eu entendi a minha cabeça tendo apenas 15 anos? Sendo, tipo, uma adolescente que tava passando por várias descobertas de identidade, de descobrindo o que era uma vida amorosa, ensino médio, e aí vem aquela pressão do, ai, mas você quer fazer o quê? Quer ser o quê? E nananã. Tipo, mil e uma coisas acontecendo, e eu queria já, tipo, me sentir a pessoa mais sábia do mundo quando eu podia ter só aproveitado, sabe? Eu acho que eu não... Quer dizer, eu não acho que eu não aproveitei a minha adolescência, mas eu acho que por muitos momentos eu ficava muito focada em coisas que não me agregaram em nada, sabe? Eu podia ter gasto esse tempo e essa energia fazendo outras coisas que talvez me beneficiariam mais no meu atual momento. Ou também não, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, depois. E assim, eu sou feliz, sabe? Com a Beatriz que foi, com a Beatriz que eu sou hoje. Mas é muito louco você poder olhar pra trás e falar assim, nossa, isso tudo aconteceu, como isso aconteceu, me tornei essa pessoa. Porque assim, é muito louco, muito, muito louco você parar pra pensar em algumas coisas que acontecem, que aconteceram e que vão vir a acontecer. E cada vez você tá sabendo lidar melhor, sabe? Não fica mais aquela coisa assim, ai meu Deus, estou desesperada, o que faço, como faço, por quê? E assim, gente, eu sou uma pessoa que eu sempre me achei muito... não diferente, mas assim, muito fora da curva, sabe? Muito... assim, eu não tenho uma palavra melhor pra descrever no momento a não ser diferente. Eu sempre fui uma pessoa muito diferente. Ai, meu Deus, olha lá, tô me repetindo. Enfim. E eu sempre achei que isso era um problema, que eu era um problema. E que eu tinha que ser mais como as outras pessoas. E eu não entendia por que eu não me sentia igual às outras pessoas. Até que eu, depois de 10 anos de terapia, gente, juro, eu vou botar bem grande assim na tela. 10 anos de terapia.
eu descobri que, assim, não é que eu seja diferente. Eu só funciono diferente das outras pessoas. E, assim, não é aquele diferente de estranho, de você não entende. Não, é só tipo assim, eu tenho um jeito único, basicamente. A minha terapeuta, ela tem fortes teorias e teses de que eu sou neurodivergente. E da primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei assim, gente, não, essa mulher tá louca. Cris, se você estiver assistindo meu vídeo, você sabe que eu falo desse jeitinho, mas você mora no meu coração. Eu falei assim, não, gente, essa mulher tá louca. Tipo assim, autista. Tipo, como assim? E até que, gente, ela é uma terapeuta incrível, inclusive. Quem quiser fazer terapia com ela, pode estar entrando em contato que eu divulgarei sem problemas. E eu comecei a entender mais o que era a minha neurodivergência, porque existem vários tipos, vários níveis. E comecei a ir atrás de entender. Ela também foi me explicando como isso funcionava. E eu fui vendo que, assim, eu nunca fui diferente. Eu só não tinha ferramentas que faziam eu entender quem eu realmente era, sabe? Quem eu realmente sou. E como as coisas funcionam pra mim. E tá tudo bem. Porque, assim, tem coisas que para algumas pessoas, tipo assim, it's not a big deal. And for me, é tipo assim, mano, sim, it's a big deal. E eu não sei lidar. Quer dizer, atualmente eu sei lidar muito melhor. Mas que na época eu não sabia lidar. E eu ficava tipo assim, meu Deus, eu sou o problema, eu sou. E no final não, mano. Eu só sou uma pessoa normal que tem algumas questões pra trabalhar e pra lidar, assim como todo mundo, sabe? E, gente, terapia muda muita coisa. Agora, o que eu queria dizer com isso tudo, eu não faço ideia. Mas eu gosto de pensar também que, assim, daqui a uns anos, quando eu parar pra assistir meus vídeos e me ver falando sobre essas coisas, saber como eu vou me sentir, sabe? Porque eu queria muito que a Beatriz de 16, 17 anos tivesse esse entendimento que eu tenho agora de, assim, tá tudo bem. Você não tá numa corrida com ninguém, você não é sua inimiga, sabe? E tá tudo bem, tá tudo bem. Se eu pudesse dar um conselho a todos vocês, seria com toda certeza do mundo, façam terapia. Vão atrás de entender o que se passa com a cabecinha de vocês, de entender que você pode sim ser diferente e tá tudo bem ser diferente. Ninguém tem que ser igual a ninguém, sabe? A gente cresce muito nessa crença de ai, mas fulano não é assim, por que você é assim? E nananã, deve ter alguma coisa de errado com você. Irmão, errado tem com você que tá prestando atenção na minha vida ao invés de estar vivendo a sua, sabe? Ai, gente, desculpa. Às vezes algumas verdades têm que ser ditas, sabe? E a gente tem que se desprender um pouco dessas amarras de achar que nós somos muito diferentes e que nunca ninguém vai entender a gente. Gente, vai sim. Algum terapeuta vai te amar e vai te entender do jeito que você é e vai fazer você se entender mais ainda. Olha que incrível. Tem coisa mais incrível que isso? Não tem. Então, assim, nunca deixem de ir atrás das coisas que vocês acham que podem ser resolvidas, sabe? Eu tenho passado por um processo muito grande de voltar a acreditar em mim e é transformador. É transformador como que a gente, por muitas vezes, eu vi até uma pessoa falando sobre isso recentemente, de que a gente não se dá a devida desimportância. De tipo assim, a gente sempre acha que o outro tá prestando atenção na gente e que essa pessoa
vai julgar a gente. E eu não posso fazer isso assim, assim, assado, porque fulano vai julgar e não sei o quê. Gente, às vezes ciclano e fulano tá pouco se danando pro que você tá fazendo, sabe? Então, pega, faz mesmo, dane-se. Ah, mas fulaninho vai falar, gente, dane-se fulaninho, é a sua vida. É o seu momento, é a sua história. Não é a história de fulaninho, beltraninho, ciclinho, é a sua história. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. E isso ficou martelando muito na minha cabeça de uns tempos pra cá e tem sido cada vez mais forte, que é realmente isso, assim, se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. E eu vou ficar esperando até quando, sabe? Então, corram atrás dos seus sonhos, façam o que vocês têm vontade. Não deixe ninguém nunca diminuir vocês por nenhum motivo, sabe? As pessoas têm muito... Tem pessoas que têm a mente pequena mesmo, gente, que não vão chegar aonde vocês querem chegar e vão querer destruir o seu caminho sem do que assim, só você pode montar e destruir o seu caminho, sabe? Então não deixa ninguém entrar na sua cabecinha, te fazer acreditar que você pode menos do que você acredita que você pode. Porque assim, só você sabe de você, sabe? E eu vago muito nas minhas... Gente, eu sou assim, eu funciono assim. A minha cabeça é completamente um fio emaranhado. Inclusive, eu sinto muita falta da minha amiga Marina. Inclusive, gostaria muito que ela estivesse assistindo esse vídeo, porém não tenho certeza se ela vai estar. Que assim, a gente conversava de uma maneira que eu acho que ninguém mais entenderia na vida. Porque, cara, a gente falava sobre trocentos assuntos e voltava e finalizava todos eles de uma maneira assim incrível, 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 incrível. E eu acho que ela foi a única pessoa que assim me entendeu nesse sentido, porque a gente tinha umas conversas muito sem pé nem cabeça, sabe? Mas que tinha todo o pé e cabeça do mundo, tipo, a gente se entendia. E eram 400 mil assuntos por minuto e o bagulho ia e não acabava nunca mais, assim. Mas é isso. É isso que eu queria falar. E, gente, olha, eu não tô mostrando todas as cores dos que eu tô usando, porque, assim, preguiça. Eu já tô tendo que pensar aqui no que eu vou fazer, como eu vou fazer. E, inclusive, vou dar um break aqui, que pra vocês vai ser rapidinho, porque eu tô sentindo que eu tô ficando com uma luz bem mais ou menos. Então, eu vou dar um jeito nisso, só um momento. Pronto, voltei. Acho que assim está melhor. Assim, as cores não estão bem fidedignas, mas eu acho que assim fica melhor pra vocês verem. Bom, vou ficar um pouco quietinho aqui agora pra dar uma adiantada na pintura e já voltamos com mais ideias crazy as hell. Bom, o que eu vou fazer agora ou vai estragar o desenho ou vai agregar muito. Me desejem sorte. E assim, gente, eu tô pintando só as bases. Quando vier a hora do tchonananã, vai vir com tudo. Ah, uma coisa também. Aqui, carambolas. A luz deu uma baixada, vocês notaram?
Eu também faço cerâmica, né? Uma vez eu comentei isso aqui. Acho que eu já até mostrei. No próximo vídeo, ou nos próximos vídeos, eu vou ver se eu trago isso pra cá também. Mostrar pra vocês um pouco do meu processo. E mostrar até umas peças que já estão prontas. E que estarão disponíveis para venda em breve. Essas são as bases. E agora a gente vai começar a parte que eu gosto, que é detalhar essa belezinha toda. É quando eu vejo que o desenho cria realmente vida, sabe? Eu aqui nessa parede, eu quero fazer como se fosse uma parede de pedra. Ah, mas você já fez isso? Nunca. Então vai ser em primeira mão aí com vocês também. Por agora o que eu tô fazendo é, eu peguei um lápis e vou ir demarcando como se eu estivesse visualizando que tem pedras aqui, sabe? E aí depois eu vou vir detalhando com sombra, profundidade e todas essas coisinhas. Gente, alguém aqui acompanhou o Big Brother Brasil desse ano? Porque assim, pra ser sincera, eu não lembro a última vez que eu acompanhei um Big Brother. Eu acho que foi o da Juliette. Acho, não tenho nem certeza. E assim, eu acompanho só pelo Instagram, né? Quando aparece alguma coisa. Nossa, eu fiquei... Acho que todo mundo, né? O Brasil inteiro ficou bem chateado com os últimos acontecimentos do programa. Que eu não vou estar aqui também falando. Acho que quem viu, viu. Deve ser muita barra, gente, você participar de um reality show. Eu, assim, eu acho quase que convicção de que eu não tenho psicológico para participar de um reality show assim, de confinamento, de... acho que não rola pra mim. Sim, ou eu surtaria, ou eu sairia de lá uma pessoa extremamente evoluída, sabe? De uma coisa ou outra eu tenho certeza. Ou ia dar bom demais, ou ia ferrar tudo de vez. Porque assim... é muito louco, gente. Deve ser muito louco você ficar confinado numa casa com estranhos que sim, ó, ok, depois viram seus amigos e não. Mas enquanto não são amigos, são estranhos, né? Sim, sei lá. Se bem, né, que a gente passa todo dia por estranhos na nossa vida e que a gente também nem tchum. Por exemplo, tem um programa que é Ilhados com a Sogra. Eu assisto com o meu namorado. E aí a gente fica, ai, você teria coragem de participar? E nananã. Gente, imagina, você ficar ilhado com a sua sogra. Tipo assim, pra quem tem uma boa relação com a sogra deve ser incrível. Mas o intuito do programa não é esse, né? É você ir lá pra resolver suas tretas e sair com dinheiro. Eu, assim, eu não conheço minha sogra, né, ainda.
Porque, pra quem também não sabe, é novo aqui no canal, eu moro em Portugal. Eu sou brasileira, meu namorado também, e a gente se conheceu aqui. Nós somos de estados diferentes também. Eu sou carioca e ele é goiano. É goiano que fala, gente? Quem é de Goiás? Ele não é de Goiás, ele é de Goiânia. Também não sei se tem diferença. Então, assim, não sei como seria. Ele, por acaso, conhece minha mãe, graças a Deus. Ele já tem essa convivência, mas eu também acho que... Eu acho que ele faria eu ganhar o dinheiro. Mas se fosse dele depender de mim, eu não tenho certeza. Porque eu sou uma pessoa bem... Ai, gente, eu não sei. Valendo dinheiro, a gente suporta qualquer coisa, né? É o que dizem. Ai, enfim, tô devagando demais já aqui. Tô tentando criar uma parede com um efeito de pedra, que eu não sei se irá funcionar muito bem, mas o que vale é a intenção. E assim, eu também dou um pouco mole de não comprar livros de colorir que são pra colorir. Gente, que assim, eu vou falar a verdade também. Esses até maiores que vendem na Temu e nananã, também não são os originais, porque assim, um livro de colorir pra aguentar um marcador à base de álcool, ele tem que ter uma folha muito boa, que tem uma absorção boa, para você conseguir fazer os degradês e fazer os efeitos que a gente gosta. Porque, por exemplo, com essa folha, eu até consigo fazer algumas coisas, mas não são todas, porque fica muito manchado. E eu sei que tem gente que não se importa e que gosta desse efeito para mostrar mesmo qual foi o material que usou e nananã. Eu não sou assim. Eu acho que até isso era um dos motivos que me bloqueava muito a criar. Era de, assim, se eu não tenho confiança no material, eu não sei controlar ele, eu não consigo ir me divertir só pelo prazer de fazer, sabe? Eu preciso ter um controle de alguma forma. Por exemplo, um material que eu preciso muito, não que eu precise muito, mas eu gostaria muito de dominar é a aquarela. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu tenho uma aquarela que eu sempre quis, que a minha irmã me deu. E assim, ela tá intacta por N motivos, mas os principais são: tenho medo de estragá-la, e ela é uma coisa que eu tenho um apego grande. 2, tenho medo de estragar o que eu estiver fazendo, tipo assim, o desenho não ficar como eu quero. Mas aí vocês me perguntam: ah, Bia, mas você treina? Você... Não treino, não faço. Ai, gente, às vezes tem coisas na vida que não são tão simples quanto a gente quer que seja, sabe? E tá tudo bem, está tudo bem. Ai, eu já nem sei mais. Chega nessa parte do desenho, a minha mente já tá devagando demais, já tá cansada, sabe? Só quero fazer bonitinho e ficar legal. Mas assim, vocês vão ver que daqui pro final do vídeo, o desenho vai ficar assim... Outra coisa, os detalhes, gente, mudam muito. Eu sei que tem gente que gosta de pintar só a base e deixar assim mesmo, e tá tudo bem. Eu já não. Eu gosto de fazer uma coisa bem... Não é bem feita, sabe? Porque eu acredito que não exista isso de bem feito. Mas... eu gosto de dar volume pro desenho. Eu gosto que ele fique... You know? Ai, gente, olha, eu passo o dia inteiro falando inglês, né? Eu acho que não é isso que eu quero. Eu passo o dia inteiro falando inglês. E aí, eu tenho passado por uma grande coisa na minha vida que eu simplesmente, às vezes, eu só consigo achar a palavra que eu quero em inglês. E assim, é chato, porque às vezes as pessoas acham... Mas assim, fica parecendo que você quer se mostrar, sabe? Que você quer mostrar que você fala inglês e nananã. Mas assim, gente, experimenta.
passar o dia inteiro falando inglês, porque assim, se eu não falar inglês também ninguém me entende, né? Onde eu trabalho. Se eu não falar inglês, eu não me comunico com ninguém o dia inteiro. Então, assim, experimenta. Você aprende um idioma, seja lá qual for, italiano, chinês, whatever. Você começa a misturar as palavras. Porque, assim, eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas se fosse informar só um pouquinho vai saber. A região do cérebro em que a gente aprende as línguas ficam todas concentradas no mesmo lugar. Então, tudo que você está aprendendo ali tá ficando no mesmo lugar. Então, você automaticamente não tem como não confundir. O seu cérebro tá buscando informações do mesmo lugar. Então, se ele achar a informação primeiro em outra língua, vai ser essa língua que ele vai te mandar para você falar. E não tem o que fazer, gente. Não tem. Eu, inclusive, tô com planos de voltar a estudar francês. Eu estudei por 2 anos. E, assim, sinto muita falta. É uma língua que eu acho a língua mais sexy do mundo, a língua mais bonita do mundo. Podem falar o que quiser, é a minha opinião. E é isso. Eu tô chegando aqui numa parte em que eu já tô novamente lelé da cuca. Mas eu vou até o final. Porque assim, se eu parar de gravar agora também, você vai fazer o quê? Nada. Então, pra que eu vou parar de gravar, né? Se eu tô aqui fazendo nada, eu posso continuar fazendo nada, fazendo alguma coisa. Se é que isso faz sentido. Gente, experimentem. Assim, não precisa nem gravar, mas experimentem falar com você mesmo por horas em voz alta. São muitos questionamentos, muita coisa, meu Deus. A vida é isso tudo mesmo, assim, você começa... Ai, ai. E assim, gente, vai ficar tão bonitinho no final, sabe? Vai ficar tão cutie, cutie, cutie. Eu nem sei pra que eu peguei isso aqui. Lembrei. E assim, tem muita coisa aqui também que eu vou vir detalhando com o lápis de cor. Porque eu sinto que eu ganho mais detalhe. Mas algumas coisas eu ainda tô detalhando com o marcador. Até pra ser mais rápido também. Meu gatito. Gente, pra quem não sabe, eu tenho uma mini fazenda em casa, né? Meu sonho, inclusive, um dia realmente ter uma mini fazenda. Mas assim, eu tenho um coelho, que é o amorzinho da minha vida. Tenho 2 porquinhos da Índia, 2 porquinhas, né, porque elas são fêmeas. E tenho um gato, que é o Aslan. E assim, gente, o Aslan é o meu primeiro gato da vida. Eu nunca tive gato. Eu sempre fui criada com cachorro. Então, a minha experiência... eu já tive porquinho da Índia também no Brasil, mas completamente diferente, porque assim, aqui eu tenho acesso a informação muito mais do que se tem no Brasil. Por exemplo, se eles têm algum problema, alguma coisa, eu tenho veterinários para isso. E no Brasil isso era uma coisa meio que inacessível, assim. Eu, pelo menos, nunca nem... Na época em que eu tive, eu nunca nem ouvi falar. Então, não faço realmente ideia. Então, é uma outra experiência. Mas... Gente, o meu gato, ele assim, ele às vezes faz eu pirar dentro da minha cabeça. Porque ele é uma coisinha, assim, rara, por se dizer. Bom, eu acho que agora eu vou pro lápis de cor. Porque eu já não tenho muita coisa pra fazer aqui com o marcador. Então, vamos lá. Gente, vocês acham que esses vídeos demoram quanto tempo?
Porque assim, depois de editado e postado, ele deve dar o quê? Uns 30 minutos. Isso se eu não passei só 30 minutos falando, né? Mas demora, viu? Então, já vai deixando o seu like. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Compartilha esse vídeo com um amigo, com um inimigo, quem você quiser. Já vai me ajudar bastante. E é isso. Vamos para a finalização desse desenho. Bom, galera, então foi isso. Esse é o resultado final. Eu particularmente gostei bastante, acho que ficou bem legal. Queria ter dado um efeito de mais luz entrando, mas ao mesmo tempo eu acho que eu fiz o desenho um pouco claro pra isso. Mas gostei muito de como ficou. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de deixar o like se não é inscrito no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!